Uma ferramenta para modernizar os serviços públicos e dar maior transparência às ações do governo por meio da internet. É uma maneira da população também ter mais acesso e participar desse processo e também receber um melhor atendimento. Eu estou falando do Alagoas Digital, um sistema de informação desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Estado. O secretário Pablo Viana está aqui comigo no estúdio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Secretário, bem-vindo. Bom, vamos começar definindo o que é o Alagoas Digital. O Alagoas Digital é um programa que corresponde a uma série de ações da Secretaria de Ciência e Tecnologia, em colaboração com outras secretarias, para atender uma demanda não apenas do governo, como também da própria sociedade, por serviços mais modernos, em termos de tecnologia. Então existe uma ansiedade para que Alagoas finalmente entre no século XXI e que a gente possa oferecer ao nosso cidadão agilidade na tramitação de processos, transparência de governo, e para o próprio governo, quem trabalha com o governo sabe que a gente enfrenta uma série de desafios. A própria comunicação entre os departamentos, entre as secretarias, precisa de se utilizar dos meios tecnológicos que hoje em dia a gente dispõe. Então, na nossa vida pessoal, a gente já usa isso. Então, está transferindo isso também para uma iniciativa do governo. Então, nessa segunda-feira, por exemplo, a gente lançou a primeira etapa desse programa, que é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses últimos 7, 8 meses, e que consiste em fazer um levantamento do acervo, dos contratos que existem de software e de hardware e de prestação de serviços no Estado. Então, com isso, a gente consegue fazer esse levantamento, identificar quais são as demandas, onde é que estão as oportunidades, e não apenas isso vai facilitar ter um maior controle por parte do Estado, por parte dos gestores de cada uma das secretarias, mas também divulgar essas informações para que os próprios comerciantes possam se valer de alguns dados, de algumas tendências do governo e até se preparar para fornecer seus serviços mais adiante. Então, no fim das contas, a funcionalidade desse programa, ela não é só exclusiva do governo, então? Vai ser aberta ao público? Como é que vai ser isso? Na intenção de democratizar o acesso à informação, tornar o governo cada vez mais transparente, isso é um desejo do governador Renan Filho, é que a gente tenha essas informações colaboradas. Então, a gente está coletando isso nessa primeira etapa, está coletando junto aos gestores de cada secretaria os contratos de software e hardware e prestação de serviços que eles têm, só que a gente não pode simplesmente coletar informação se a gente não der como troca também o acesso a essa informação. Então isso serve para que os gestores possam traçar suas políticas internas, levantar suas demandas, mas também é muito interessante para a gente sinalizar, por exemplo, para o mercado que a gente vai necessitar, por exemplo, de um determinado tipo de software ou de um determinado tipo de máquina, um quiosque. Então a expansão dos nossos serviços, ela precisa ser sinalizada até mesmo para o mercado começar a se preparar para isso. E isso, claro, contribui para quem tem mais agilidade, inclusive nos processos licitatórios. Com certeza, e torna até mais competitivo, né? Dá oportunidade para o empreendedor local também participar desse processo de modernização. O senhor falou que está sendo realizado um levantamento, isso vai ser criado um banco de dados, né? Isso, como é que vai funcionar? Qual é a vantagem de se ter banco de dados nessa situação? Esse banco de dados ele foi implementado no começo do ano e a gente fez uma pesquisa junto às secretarias e órgãos vinculados. A gente começou esse banco de dados e o que a gente precisa agora é manter ele atualizado. Então esse sistema ele visa não apenas manter o banco atualizado, mas também traçar para a gente alguns indicadores, como por exemplo o volume financeiro que se negocia nesses contratos. Então existe uma preocupação que a gente passe transparência em todos esses processos, todos esses contratos. Então nada mais útil do que ter uma ferramenta que automatiza isso. Então, a partir do momento em que o gestor ele alimenta o sistema, alimenta o banco de dados e mantém sempre atualizadas essas informações, fica mais fácil para nós, enquanto Secretaria de Ciência e Tecnologia, Instituto de Tecnologia, o ITEC, podermos opinar a respeito de algumas decisões. Então, esse programa ele é a primeira etapa, mas isso vai passar também pelas etapas seguintes, como por a virtualização dos processos. Então, como escolher a melhor ferramenta que permite virtualizar os processos, para que a gente pare de usar tenha que necessitar de processo em papel e passe a utilizar meios digitais. Então, para isso, a gente precisa compatibilizar com os sistemas já existentes. Da mesma forma, existe uma preocupação pela transparência. Então, Alagoas quer se tornar um dos estados mais transparentes do Brasil. Para isso, os dados precisam estar em formatos específicos, que são consolidados, para que a gente possa divulgar e trafegar com maior facilidade essas informações. Limpos e claros e acessíveis também à população, e acessíveis, né? Como é de direito de acordo com a lei da informação. O senhor falou que
já se foi iniciado uma primeira etapa, logo começa uma segunda, mas ele passa a funcionar em plenitude a partir de quando? Tem uma previsão? Já está funcionando de alguma forma? Como é que está essa situação atual agora dele? Então, nesta segunda-feira, esse primeiro encontro marca como uma abertura, né? Embora a gente venha trabalhando isso nos últimos meses, esse primeiro encontro que a gente tem com os gestores das secretarias e de órgãos vinculados, marca esse primeiro encontro que tende a ser sistemático. Então, como ele é um programa, ou seja, é um conjunto de projetos, a gente vai ter isso impactado diariamente. Então, a nossa intenção é que a gente, cada mês, possa fazer uma entrega no âmbito, seja um aplicativo que facilite a vida do cidadão, seja através de uma remodelagem de um site, seja através de uma aquisição de um software que moderniza um processo. Então, esse é um processo contínuo ao longo de toda a gestão do governo. Em relação até ao próprio banco de dados, quando se tem esses dados reunidos, se pode facilitar e otimizar as ações de governo. Se economiza de alguma forma? Economiza porque na hora que a gente, por exemplo, identifica que várias secretarias, vários órgãos estão necessitando de um determinado software em comum, a gente pode negociar, inclusive, para fazer com que essa compra seja feita no momento mais adequado. A gente pode, inclusive, sinalizar que pretende fazer aquela aquisição. Então, pode, inclusive, discutir qual é o meio que mais se assemelha aos processos que lá já estão existentes. Há exemplo como gestor de processos, ferramentas de e-mail, antivírus. Então, isso são apenas alguns exemplos que são ferramentas que é de uso geral. É diferente de alguns aplicativos que são de uso específico para algumas secretarias. A Secretaria de Segurança Pública tem aplicativos específicos. Outras secretarias, como, por exemplo, o DETRAN, que é um órgão vinculado, também tem serviços específicos ao cidadão que demanda alguns contratos que não se misturam com as outras necessidades. Mas para poder ter essa ideia de quais são os aplicativos, softwares, ferramentas que podem ser compartilhadas e com isso baixar os custos de utilização, é fundamental ter essa informação conosco. Com certeza, e informação compartilhada. Já dá para ter uma noção, por exemplo, de quais são os setores do Estado que tem mais carência aí de aparato tecnológico para melhorar a qualidade do serviço que já é oferecido? No nosso Estado, na verdade, tem carência em diferentes âmbitos, né? A gente está preocupado principalmente com algumas áreas que o governador elencou como prioritárias, como segurança, educação, saúde. Existem algumas ações através das bases comunitárias, levando com aplicativos voltados para atender tanto a ação do policial como também as denúncias do cidadão. Existem aplicativos voltados também para a área de saúde, a exemplo de algumas parcerias que fazemos com o IFAL, que é o Instituto Federal, que vem desenvolvendo aplicativos e ações voltados para que o cidadão possa se beneficiar de uma forma mais fácil dos serviços oferecidos pela saúde pública. Então, isso são alguns exemplos de iniciativas que partem não apenas da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, como principalmente das ações de colaboração com outras pastas. Ou seja, que a partir do momento que há isso tudo, lucra o Estado que consegue otimizar e lucra a população que consegue ter acesso. Essa é a ideia, que a gente tenha essa proximidade, a gente consiga modernizar, a gente consiga dar transparência aos processos que estão acontecendo e com isso o cidadão compreenda mais o que é que se passa dentro da máquina pública. Então todas as nossas dificuldades elas precisam ser esclarecidas, né? Então vencidas inclusive, porque muitas vezes as soluções que são adotadas na iniciativa privada, elas servem como um modelo para a gente pode absorver isso. Um dos propósitos que nós temos é justamente se aproximar do mercado de tecnologia da informação, que é um mercado que merece um destaque aqui em Alagoas, e tentar buscar aí soluções que podem modernizar os nossos processos no Estado. Como se aproximar da população também? A gente nota que já existem, inclusive, meios, por exemplo, existe o portal da transparência, mas não é uma coisa que todos vão atrás disso, usando esse termo. Vai existir essa preocupação? Uma vez implantado esse sistema, vamos tentar aproximar da população para que a população saiba que vai ter acesso a esse sistema, saiba como utilizar e saiba as vantagens que vai receber? Existe essa preocupação? Esse processo de proximidade com a população tem tudo a ver com as ações de popularização da ciência e da tecnologia. Então, nós, da ciência e tecnologia, temos essa missão de tornar popular aquelas conquistas, o conhecimento para a população. Um dos equipamentos que a gente chama como de fundamental importância para essa gestão é a construção de um museu de ciência e tecnologia, que a intenção é justamente fazer com que o cidadão comum, o popular, possa conhecer aquelas ações, aqueles projetos científicos que são desenvolvidos na universidade. Então, quebrar essa barreira que existe, essa separação, é uma das intenções de projetos como esse. Da mesma forma, a gente conseguir conhecer o que a indústria alagoana já produziu ao longo de seus anos, o que proporcionou a riqueza do Estado. Então, isso é um momento de aproximação.
Então, não apenas a população se aproxima da universidade, a população se aproxima da indústria, os turistas passam a conhecer um pouco mais o que acontece no estado. Então, esse equipamento, ele vem como uma ferramenta para possibilitar essa aproximação em diversos âmbitos. Lucram todas as áreas, na verdade, né? Vamos falar desse museu? É uma ideia bem original, né? É uma ideia original. Na verdade, existe uma necessidade, uma carência muito grande no Brasil inteiro, não apenas em Alagoas, por museus de ciência e tecnologia. Se você fizer uma busca, você vai encontrar uns poucos, um ou dois no Brasil inteiro, que não, na verdade não refletem essa intenção que a gente está colocando aqui, que é de aproximar. Alguns deles funcionam dentro de universidade, então eu não consigo aproximar a população, o cidadão comum, para perto dessas ações. Então nossa intenção é ter um espaço ali no bairro do Jaraguá, e aí acaba compondo o sistema de Parque Tecnológico de Alagoas, que é composto pelo Polo de TI, Tecnologia da Informação, no Jaraguá, e os polos agroalimentares do interior. Então esse museu ele vem compor esse parque, essa configuração, e a intenção dele principal é fazer a articulação, a integração dos mais diferentes setores. Eu estou falando aqui de educação, porque o museu pode complementar o trabalho que é feito em sala de aula, através de demonstrações lúdicas. Eu estou falando aqui de turismo, né? Então estou trazendo para o turista para conhecer um pouco mais do que é desenvolvido aqui no nosso estado. Estou atraindo a Federação das Indústrias, né, que nos seus mais diferentes âmbitos tenha uma participação efetiva na construção da economia do Estado e que precisa contar como é que se desenvolveu das diferentes formas, não somente no setor sucroenergético, mas a produção da cadeia do plástico, produção de salgema. Existem várias áreas de tecnologia que nós temos aqui ao longo dos anos. E que o alagoano às vezes não sabe nem que existe, né? Um acervo riquíssimo. Pessoas ilustres que participaram da construção da história, da ciência do país, do Brasil, e que a gente precisa resgatar isso, até para resgatar o orgulho de ser alagoano. Com certeza. O museu ele vai estar integrado na questão do mercado de tecnologia, né, que é o polo de TI que pretende ser implantado no Jaraguá, que a ideia é integrar isso tudo. Esse museu ele também integra a tecnologia de informação, até porque o polo de tecnologia de informação vai ser vizinho desse museu, vizinho de bairro, na verdade. Então, o museu, como ele tem um aspecto de ciência e tecnologia, e a intenção é apresentar a tecnologia de forma tecnológica, ou seja, todas as peças que serão lá apresentadas terão alguma espécie de interatividade. Então, o visitante vai ter contato com a peça e vai poder interagir e entender como é que funcionam aqueles equipamentos, usando justamente as mídias digitais. Então, seja algum aplicativo, seja algum software, touchscreen. Então, tudo isso é um recurso que a gente pode fazer uso para fazer com que a experiência dentro desse museu seja mais interessante. Então, a tecnologia é essencial para isso. Secretário, o programa ele já está sendo implantado, o museu ainda não. Vamos falar de prazos, então, em relação ao museu e ao próprio mercado de tecnologia aí, quando é que a gente vai começar a ver eles em execução e, finalmente, com a população tendo acesso aos dois, para a gente finalizar a nossa conversa. Esse museu ele começa inovando justamente na forma como ele está sendo elaborado, porque desde já a gente já está convidando todos os participantes a discutir o projeto. Então, ao invés do que se fazia tradicionalmente, que é chegar com um projeto pronto e fazer com que a população aceitasse, dessa vez não, a gente faz um chamamento para que as pessoas opinem, discutam. Então, a gente já começou também o trabalho de integração. Então, a gente tem um trabalho muito interessante que está sendo feito com a Prefeitura de Maceió, através de diferentes secretarias, um trabalho que está sendo feito com o IFAM, que registra o patrimônio histórico, que também comprou a ideia e já está cedendo para a gente um espaço para a gente construir esse museu. Então, na verdade, ele já está em funcionamento nas nossas mentes. Perfeito. Então, a obra de edificação é mais uma etapa do processo. Mas o chamamento que a gente faz para que as pessoas participem, discutam, comecem a sonhar com esse museu funcionando, já começou. Então, breve a gente vai ter notícia dele. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Bom, e o Pauta Especial fica por aqui. A gente se vê amanhã, 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá!